Primeira vitória dominante da temporada, vitória, é claro, do Charles Leclerc, que em momento algum deu alguma chance para o Max Verstappen, que de quebra ainda quebrou. Bom, esse é o Ju Responde do GP da Austrália. Essas perguntas são mandadas para mim por meio do meu Instagram, o MyF1Life, e eu escolho as que mais se repetiram aqui. Vou falar sobre esse desempenho da Ferrari, o desempenho ruim da Red Bull, as quebras da Red Bull, sobre a estratégia do Alex Albon, sobre a McLaren, sobre a Mercedes e mais outras dúvidas que vocês mandaram. Começando aqui, né, já dá para cravar que a Ferrari não tem concorrentes? Bom, a julgar pelo que o Max Verstappen disse depois da corrida, né? Ele falou, pensar em lutar pelo título agora, qual que é a frase mesmo? Não faz sentido pensar em título agora, mas claro, logo depois da corrida, os ânimos ainda estavam lá no alto. Vamos pensar o que aconteceu nesse GP, né? A Ferrari já demonstrou que tem um carro que é muito versátil, né? A Ferrari andou bem nos testes de Barcelona, depois no Bahrein, uma pista mais travada, depois na Arábia Saudita em alta velocidade e uma pista mais mesclada, que é essa da Austrália. E também em terrenos diferentes, né? Em superfícies diferentes, um pouco mais abrasivo no Bahrein e essas últimas duas corridas em superfícies mais lisas, asfaltos mais lisos. Dá para ver que a Ferrari é um carro que tem uma janela em que ele funciona bem, que ela é mais larga, mais ampla do que a janela do carro da Red Bull, que é um carro mais nervoso sim, como também era o carro do ano passado, como costumam ser os carros do Adrian Newey. E o que acontece nesse GP da Austrália, na verdade, é que se você olhar a diferença entre a Ferrari e a Mercedes, por exemplo, né, que é outro ponto de referência para a gente, a diferença ficou mais ou menos parecida com o que foi nas últimas duas corridas, na classificação até um pouquinho maior. A grande mudança ali foi a posição da Red Bull, né? A Red Bull, ao invés de ficar perto da Ferrari, ficou mais longe na classificação, bem mais longe na corrida, e eu vou explicar por quê. Então, por isso a gente não dá para falar o campeonato acabou, porque a Red Bull cometeu alguns erros de acerto do carro nessa corrida, né? Foi alguma coisa que eles já sofreram, principalmente na parte final do campeonato passado, que é não prever bem como a pista vai evoluir. Quando os pilotos fazem as simulações de corrida na sexta-feira, eles fazem já o acerto para o sábado e para o domingo, prevendo como que a pista vai estar no domingo. E é um asfalto novo, sempre esse tipo de circuito na Austrália, circuito que é semi-permanente nesse caso, né? Não é exatamente um circuito de rua, mas também não é um circuito permanente. Ele tende a ter uma evolução muito grande, o asfalto muda bastante por causa do emborrachamento entre a sexta e o domingo. E a Red Bull não previu bem como a pista ia evoluir, chegou no domingo sofrendo muito graining nos pneus, né? O Verstappen deu várias travadas naquele pneu médio, que era o grande problema, né, para as equipes nesse final de semana, foi esse pneu médio. Tinha algumas equipes tendo bolhas e algumas tendo graining, são comportamentos completamente diferentes do pneu. E a Red Bull começou com graining nos traseiros, tentou corrigir isso, colocou até um pouquinho mais de asa, perdeu um pouco de velocidade de reta com isso, para proteger os pneus traseiros, e no final na corrida o problema foi os pneus dianteiros, né? Então o final de semana foi mais complicado para a Red Bull, então foi menos. É claro que a Ferrari andou muito bem, é claro que é mérito da Ferrari ter esse carro que é mais versátil, mas o que a gente viu não foi a Ferrari dando um passo adiante, e sim a Red Bull dando um passo atrás. Falando sobre a Red Bull, 2 passos atrás, né? Em termos de ritmo e em termos de confiabilidade. O problema no carro do Max tem alguma relação com o que aconteceu no Bahrein? Não, são coisas diferentes. No Bahrein tinha a ver com a total falta de experiência deles, por culpa deles mesmo, não terem testado isso na pré-temporada, de andar com o carro com pouquíssimo combustível. Não foi esse o caso. O Christian Horner falou que foi um problema também relacionado ao combustível, mas exterior ao tanque, ou seja, diferente do que aconteceu no Bahrein. Ele disse que o Verstappen estava até sentindo um cheiro de combustível, então estava mais com cara de vazamento do que aconteceu no Bahrein. Vocês podem conferir no vídeo que eu fiz sobre o Bahrein, explicando melhor
aquele problema que eles tiveram lá. Também é diferente dos problemas que a AlphaTauri teve com o mesmo motor. O motor do Max, inclusive, o Horner disse que as primeiras análises mostraram que que o motor está bem. Então não foi um problema de motor que vai fazer com que ele tenha que trocar esse motor. É claro, eles precisam analisar melhor. Um problema de combustível, mas diferente do Bahrein e diferente dos problemas que a AlphaTauri teve também. Por um lado é bom, que não é sempre a mesma falha, por outro lado é muito ruim, né? Porque aí cada vez tem um problema diferente. Vou deixar aqui com vocês, inclusive, a lista do que a Red Bull trocou entre a classificação e a corrida. Tudo que eles trocaram pode ser trocado, tá no regulamento que pode ser, mas eles precisam indicar e a gente sempre tem essa lista. E foi muita coisa, então eles estavam vendo que tinha alguma coisa problemática. Pelo que a gente vê dessa lista, provavelmente algo no sistema hidráulico, mas nada confirmado ainda pela equipe. Indo agora para a corrida do Alex Albon, né? Que estratégia maluca foi essa da Williams? Acabou que deu certo. Bom, a estratégia foi de levar esse pneu duro, né, o pneu C2, com o qual a Williams tem se dado bem, e também usando o fato do Alex Albon cuidar bem dos pneus até onde dava e vendo que dava. Na verdade, a estratégia da Williams era mais louca ainda do que eles acabaram fazendo. A ideia era o seguinte: vamos apostar que vai ter uma bandeira vermelha no final da corrida e deixa ele na pista. E aí, claro, se tem bandeira vermelha, ele pode trocar o pneu sem ter que fazer uma parada. Então ele economiza ali uns 19 segundos na corrida e vamos ver se ele consegue chegar nos pontos. Não precisou disso para ele chegar nos pontos por um detalhe, né? O pessoal ali da AlphaTauri, da Alfa Romeo e o Stroll, eles ficaram embolados num trenzinho de DRS ali, enquanto o Albon estava na frente deles porque ele não tinha parado. Ficando ali, fazendo o seu próprio ritmo, andando sozinho, ele conseguiu dar uma distância suficiente para eles, que quando ele quando ele parou, ele não perdeu essas posições. Outra pergunta sobre o Sainz. Várias perguntas sobre o Sainz, na verdade. Eu escolhi qual foi o problema dele na largada, mas vou falar um pouco sobre o final de semana do Sainz. Eles tiveram que trocar o volante na largada, e a informação que a gente tinha na pista na Austrália é de que a configuração do volante para a largada era diferente nesse volante novo em relação ao que estava com ele antes. Segundo o Binotto, é para as configurações estarem iguais, mas ele falou para estar, não disse que elas estavam iguais. Então pode ter havido uma falha nesse sentido. E aí, quando ele foi largar, ele soltou a embreagem rápido demais para as configurações que estavam naquele volante, e quando você solta o volante, a embreagem que fica no volante rápido demais e não dá potência suficiente, o carro morre. O nosso carro da rua morre, o carro da Fórmula 1 também, na verdade, ele acaba não morrendo porque ele tem um sistema que chama anti-stall, que é anti-morrer o carro, porque o carro da Fórmula 1 ele não tem motor de ignição para economizar peso, então para evitar que o carro morra e o motor corte e não dê para largar de novo, esse sistema faz com que a embreagem volte, e aí o piloto tem que fazer o sistema de largada, o procedimento de largada, melhor dizendo, novamente. Por isso que a largada dele foi ruim, e aí ele já estava meio atrapalhado, com o pneu duro também, que demora mais para aquecer, e acabou cometendo um erro e saindo da pista, e acabou a corrida dele. O Sainz, que vinha bem, ele vinha num final de semana em que ele estava muito mais confiante com o carro, ele que está demorando para se acertar com o carro mais do que o Leclerc, mas tudo acabou indo pro ralo abaixo durante a classificação. Ele vinha com uma volta, que aquela volta colocaria ele em terceiro no grid, quando teve a bandeira vermelha causada pelo Alonso. Por segundos ele teve o azar que a volta dele não contou. Depois, na volta dele, demoraram para ligar o motor dele, então ele já foi comprometido para essa última volta na classificação e acabou não fazendo uma volta boa. E isso jogou ele lá para trás, e tudo que aconteceu na curta corrida dele eu expliquei agora há pouco.
Ele não tinha o mesmo difusor novo que o carro do Leclerc tinha, mas mesmo assim estava conseguindo um bom desempenho ao longo do final de semana até aquela bandeira vermelha na classificação. Então o Sainz demonstrando evolução, mas ele precisa de um final de semana limpo, acho que até para a própria consciência dele. Agora uma pergunta sobre a Mercedes, né? O Lewis ter ficado atrás foi decisão da equipe, ele parecia ter mais ritmo. Bom, primeiro falando sobre o final de semana da Mercedes, em termos de rendimento, eles não levaram nenhuma novidade e também o carro não melhorou em relação às duas primeiras etapas, mas eles acabaram tendo um resultado muito bom, primeiro na classificação, porque o Alonso era para ter se classificado na frente deles, o Sainz também era, e eles acabaram ficando para trás, e os dois pilotos foram bem durante todo o final de semana. Chega na largada, o Hamilton ainda pula mais para frente, eles conseguem andar ali sem trânsito e conseguem fazer uma boa corrida, né? Depois o George Russell teve sorte no safety car, acabou indo para frente do Hamilton, para frente do Sérgio Pérez também, mas com a Red Bull, mesmo a Red Bull com problemas, a Mercedes ainda não consegue lutar com eles de igual para igual, e eles ficaram nessa posição aí se aproveitando depois da quebra do Verstappen, e eles acabaram tendo um resultado terceiro e quarto excelente para Mercedes nesse comecinho de campeonato aí. Falando sobre o Hamilton, ele teve algumas mensagens que pareceram um pouco estranhas no rádio, falando, vocês estão me deixando numa posição difícil. Depois ele explicou que era porque na hora que ele chegava, por isso é essa impressão de quem perguntou que ele parecia ter mais ritmo, né? Ele chegava perto do George Russell, aí o carro começava a superaquecer, não podia atacar e ele tinha que dar uma distância para preservar o carro. Então foi essa a explicação do Lewis Hamilton, e eles não têm que ficar invertendo posição a essa altura do campeonato. O Russell acabou de chegar, como sempre, a Mercedes sempre viu o melhor que é para a equipe. Pontuação tá boa para a equipe, é o que conta para eles. A outra pergunta é como a McLaren melhorou o carro. Os dois carros foram Q3 e pontuaram. A McLaren também foi outro exemplo de equipe que executou muito bem o fim de semana. Eles não trouxeram novidades significativas para o carro ainda, mas os dois pilotos foram muito bem, se aproveitaram ali dos pilotos que ficaram pelo caminho, né, na classificação, do Alonso, do Sainz. O Norris, excelente, ele ficou na frente da Mercedes, sendo que a McLaren não tem o mesmo ritmo da Mercedes nesse momento, mas foi mais uma questão de adaptação à pista. Isso já tinha acontecido na Arábia Saudita também. Quando é pista mais de alta velocidade, a McLaren tende a ir melhor. Uma pista como o Bahrein, eles tendem a sofrer mais. Então, foi mais uma questão de pista, menos de novidades. E é claro que eles estão entendendo o carro, então, em termos de acerto, eles estão melhorando um pouquinho, sim. Mas é outra equipe, né, que lucrou com os problemas das outras. Também teve os dois pilotos fazendo uma excelente corrida, porque eles eram a quinta equipe nessa corrida, né? Atrás também da Alpine, mas a Alpine não conseguiu capitalizar no bom desempenho que eles tiveram na Austrália. Indo para a nossa reta final, uma pergunta excelente: é mais difícil tornar o carro mais rápido ou mais confiável? É claro que o pano de fundo para essa pergunta é a Red Bull versus a Mercedes, né? Eu diria que tornar um carro mais confiável é menos difícil, porque quando você tem uma falha, você sabe o que aconteceu, você vê o que deu errado e é mais fácil de consertar. Quando você não sabe o caminho para tornar o carro mais rápido, né, você não sabe o que os outros estão fazendo, você tem que descobrir isso, você tem que ter as ideias novas para fazer isso e colocá-las em prática, respeitando sempre a filosofia do seu carro. Então é um processo um pouco mais longo. É claro que nem tudo é tão... Quer dizer, nem tudo não, né? Nada é tão simples na Fórmula 1. Você tem, por um lado, um problema como o que a Mercedes tem, inclusive que a Ferrari tem também, que é o porpoising, né? Que é aqueles kicks que o carro dá no chão. Para a Ferrari não é um problema muito grande, porque eles só acontecem na reta, e para a Mercedes é um problema enorme, porque eles continuam acontecendo nas curvas de alta velocidade, o que obriga eles
a aumentar, a subir o carro, e com isso o carro gera muito arrasto, o carro não gera tanta pressão aerodinâmica como deveria, enfim, causa muito mais problemas para Mercedes do que para Ferrari esse problema. Mas como é um problema que você não consegue simular, tanto em computador quanto em túnel de vento, você não precisa da pista para você resolver esse problema. Então, isso faz com que seja ainda mais complicada a missão da Mercedes e, de certa forma, da Ferrari também. E, por outro lado, se a Red Bull tem um problema com o motor ou com alguma coisa que é ligada ao motor, a parte que está homologada, ela vai ter que falar com a FIA, olha, eu preciso fazer mudanças por questão de confiabilidade, as outras equipes precisam concordar e esse processo pode demorar um bom tempo. Então, depende sempre de onde está o problema, mais do que se é fácil resolver algo de confiabilidade ou resolver algo de performance. E terminando, uma última pergunta que eu achei interessante, o que acontece se uma equipe estourar o teto orçamentário? Porque a Aston Martin gastou muito nesse final de semana, né, com certeza. A gama de punições é grande. É igual a gente tem punição de pista, que às vezes é 5 segundos, pode ser um drive-thru, então tem 5 posições no grid, o piloto pode ser banido por uma corrida. Isso também acontece no teto de gastos. Você tem a parte financeira dessas punições, que pode ser, por exemplo, diminuir o teto para o ano seguinte, ou você tem coisas esportivas. Eles podem cortar tempo de túnel de vento, por exemplo, e podem, inclusive, excluir uma equipe do campeonato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse Ju Responde. Quem quiser participar do próximo, é só ir lá na caixinha de perguntas que eu abro nos meus stories no domingo depois da corrida. Aí eu tento responder aqui. Volto depois do GP da Emília-Romanha e até a próxima.